dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Aproveita que você já está aí, deixa seu like, compartilha, comenta esse vídeo, se inscreve nos nossos canais, caso ainda não seja inscrito, porque isso ajuda não só o Mercado Investimentos, mas toda a nossa programação a chegar a mais lares, aparelhos e pessoas conectadas aqui com a gente todas as manhãs e noites também. Quero dar um bom dia também para quem já está aí no YouTube, mas na verdade está no YouTube, mas quer participar da nossa enquete, porque esse também é uma ferramenta que a gente tem para a sua participação aqui com a gente. Então, qual é a principal causa das suas dívidas? E eu nem estou falando da minha dívida com vocês da semana passada, hein? Porque eu estou em dívida com vocês, não quero entrar no levantamento da CNC, que tem ali toda o raio-x da dívida do brasileiro, não quero entrar nessa conta. Hoje vou cumprir essa dívida do Armínio Fraga. Mas o nosso assunto principal aqui é em relação ao endividamento do brasileiro, que chegou a novos recordes. Então a nossa enquete, que também é para você participar no YouTube com a gente, tem justamente essa pergunta: qual a principal causa das suas dívidas? Cartão de crédito, contas básicas e carnês, empréstimo pessoal ou consignado, ou financiamento de casa ou carro? Essas são as alternativas para você deixar a sua opinião, mas você também pode comentar e participar com a gente ali do chat, que a gente está acompanhando por aqui. Então, já trouxe spoilers do nosso primeiro assunto do dia, mas além disso, vamos falar de Armínio Fraga e de relatório Focus. Como eu falei, hoje eu compro a dívida, tiro da frente e a gente vai zerar essa dívida, afinal, não quero entrar nos inadimplentes aqui. Falando em inadimplentes, falando em endividamento, vamos falar desse levantamento da CNC, que trouxe um aumento do endividamento das famílias e em um recorte especial para o valor econômico, trouxe o endividamento das famílias até 3 salários mínimos. E esse é o nosso assunto do dia. Vou colocar a manchete aqui para vocês acompanharem com a gente, porque o endividamento das famílias sobe para 82%, mas inadimplência cai. Será que tem um pouco de desenrola nessa história? A gente vai comentar com vocês daqui a pouquinho. Pesquisa mostra que 22,5% da renda, quase 30% no limite ali do comprometimento da renda, é comprometida com dívidas. Então vamos começar já vendo esses dados do indicador principal aqui do CNC, que traz o raio-x mais amplo do endividamento do brasileiro. A amostra considerou 18 mil consumidores e em torno de 17,8 mil famílias de todas as capitais mais Distrito Federal, e 43% das famílias que foram pesquisadas aqui têm renda até 3 salários mínimos. Quase metade da amostra é composta por renda até 3 salários mínimos, ou famílias com renda até 3 salários mínimos. O endividamento da renda até 3 salários mínimos, que é justamente esse recorte específico feito para o valor econômico, mostrou que o endividamento chegou a 85% em julho, recorde pelo 4º mês seguido da série iniciada em maio de 2023. Em 3 anos, a gente vem batendo recorde após recorde nos últimos meses, e desse mês de julho, o endividamento entre as famílias de renda de 3 salários mínimos chegou a 85%. E na média geral de endividados, considerando todas as faixas de renda em julho, o endividamento foi de 82%, também recorde. Então os dois recortes aqui, tanto o recorte específico quanto o geral, mostraram que as famílias estão mais endividadas e com endividamentos a patamares recordes, o que é preocupante. Mas o que eu acho importante a gente ver aqui é que tipo de dívida o brasileiro tem. Qual será que é o maior endividamento do brasileiro? Será que é cartão de crédito? E para quem respondeu que é cartão de crédito,
Estava certíssimo, porque o maior endividamento pelo produto é de cartão de crédito. E aí tem uma dúvida, gente, da nossa audiência, que é bastante recorrente aqui no Mercado Investimentos e no chat, que é: Débora, eu tenho cartão de crédito, eu posso ser considerado endividado? E sim, a resposta é que você pode sim ser considerado endividado. Ah, mas a minha fatura está em dia. Não importa. O próprio nome do cartão de crédito entrega isso pra gente. Ele é um cartão de crédito. É um cartão que faz com que você pague as suas dívidas, as suas contas no mês seguinte. É como se você tivesse pegado um crédito de um mês ali. Você pega, gasta no cartão de crédito e paga só no mês seguinte. Isso é uma forma de crédito. E o nome, como eu falei, sugere isso pra gente. É um cartão que te dá crédito. Um crédito de curto prazo se você for adimplente. Mas se você não pagar, aí você entra naquelas outras regras do cartão de crédito, como, por exemplo, o rotativo ou até mesmo o rotativo ou o parcelamento da fatura, que aí já entra na inadimplência e da não capacidade do pagamento do crédito. Mas só o fato de você ter o cartão de crédito e utilizar esse crédito, você é considerado endividado aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, 85,3% das famílias têm endividamento com cartão de crédito. Na sequência, vem carnês, com 16,1%. E existe um aspecto bem interessante dos carnês, que é o seguinte: toda vez que a taxa de juros começa a subir ou ela fica em patamares mais altos, o crédito das pessoas fica mais limitado. O crédito pessoal, por exemplo, você pegar um empréstimo no banco fica mais difícil. Não só pelo acesso a esse crédito, mas também ali pelo custo desse crédito. Fica caro e inacessível. Como vai ficando cada vez mais caro, o risco também vai ficando maior e os bancos seguram mais essa concessão. E nesse cenário, normalmente os carnês aumentam. Os carnês ganham protagonismo. E olha que interessante, depois do cartão de crédito, ela é a segunda modalidade mais usada. Os carnês estão em segundo lugar. Em terceiro lugar vem o crédito pessoal, com 13%. 9,6% das dívidas aí do Brasil, dos respondentes, têm dívida no financiamento da casa, 9% do carro, 7% tem crédito consignado, 3,4% estão enrolados no cheque especial. Isso também é bastante preocupante, porque é uma dívida muito cara aqui no Brasil. 2,5% tem outras dívidas e 0,2% dá cheque pré-datado. Eu fiquei chocada que ainda tem gente em 2026 que passa cheque pré-datado ainda. Mas apareceu aqui no levantamento com 0,2% do endividamento das famílias. E cartão de crédito aqui despontado na frente, mas existia justamente essa dúvida, né? Cartão de crédito é crédito? E sim, é crédito. Vamos passar para o nosso próximo gráfico, que mostra como é que caminhou o endividamento das famílias aqui no aspecto mais geral, e depois a gente entra especificamente nos 3 salários mínimos, e em toda a leitura de contexto da CNC, inclusive com contribuições da FGV, eles acabaram cruzando lá no valor os 2 dados. E isso trouxe uma perspectiva bem interessante do endividamento do brasileiro. Em junho de 2026, o número de endividados era 81,6% e agora, em julho de 2026, esse número subiu para 82% dos brasileiros ou das famílias. Um aumento aqui das famílias endividadas em percentual, mas em número absoluto também. As contas em atraso, por outro lado, caíram de 29,9% para 29,8%. Por mais que o endividamento esteja aumentando, as contas em atraso estão regredindo. As pessoas estão mais adimplentes. Só que, quando se pergunta se as pessoas terão condições de pagar, 12,2% no mês passado falaram que não tinham condições de pagar essas dívidas, de pagar esses créditos. E esse número subiu um pouquinho nesse mês, para 12,3%. Um dado que também preocupa, porque 12% das pessoas acredita que não tem como pagar as contas. E isso vai levá-las à inadimplência, ao atraso, e aí pode refletir no aumento das contas em atraso em outros momentos.
mas esse número caiu a despeito do aumento do endividamento. Agora vamos olhar esse recorte super interessante que foi feito pelo Valor Econômico, inclusive foi ali um recorte específico para essa matéria, com base na pesquisa de endividamento das famílias da CNC, que são os dados de piora simultânea da inadimplência na faixa de renda até 3 salários mínimos. Então, os endividados com contas em atraso subiram um pouquinho, diferente do que a gente vê entre as pessoas de faixas gerais de renda, que o endividamento em atraso é menor, fica ali em torno de 30% e caiu no mês de junho para julho. Entre as pessoas que ganham 3 salários mínimos, essa faixa ele aumentou de 38,3% para 38,5%. Inadimplentes sem condição de pagar, que são em torno de 12%, como vimos ali no slide anterior, entre as faixas mais gerais de renda, quando a gente pega o recorte específico até 3 salários mínimos, isso sobe de 17,6% para 17,8%. Não só um número acima da média, mas também em alta maior do que a gente viu em todas as faixas de renda. E o comprometimento da renda com dívidas também fica acima do patamar geral, que é de 29%, aqui no caso é de 30,4% e subiu, na verdade era de 30,4% e subiu em julho para 30,6%. Então, uma piora simultânea das 3 condições quando a gente olha essa faixa de renda específica. Mas a gente também tem a comparação anteriormente, aqui a gente está vendo, né, o junho, julho, mas aqui a gente tem a comparação com maio, quando teve o lançamento do Desenrola 2.0. O atraso em maio melhorou ligeiramente de maio para julho, então sai de 38,6% de dívidas ou famílias com dívidas em atraso para 38,5%. É uma melhora muito pequena, marginal, mas já mostra uma tendência de queda. E o número de pessoas sem condição de quitar saiu de 18% para 17,8% depois do Desenrola. A leitura da CNC, especificamente desse dado, é que a renegociação não impede os novos créditos. A pessoa ela tem a dívida renegociada, então ela renegocia a dívida, mas ela continua existindo, porque não tem quitação na maioria das vezes, tem renegociação. Então a pessoa não estava pagando aquela dívida, ainda que a gente tenha ali o desenrola dos adimplentes, a pessoa não estava conseguindo pagar aquela dívida, ela ficou em atraso, deixou rolar, agora ela se desenrola com o novo desenrola, só que ela continua endividada e essa dívida continua comprometendo a renda dela. Muito provavelmente num patamar menor, porque a renegociação é para trazer um fôlego, trocar uma dívida maior por uma dívida menor, principalmente no comprometimento do orçamento da família, mas ela continua endividada, não tem a quitação, mas tem a renegociação. Então não muda tanto o panorama, mas diminui as contas em atraso, embora não mude muito no endividamento. E existe uma métrica da FGV, e aqui na verdade 2 métricas da FGV, que é em relação ao estresse financeiro e a confiança do consumidor, porque as 2 coisas também estão ligadas com o endividamento. E o indicador da FGV que mostra o estresse financeiro da faixa 1, renda até R$ 2.100, acaba trazendo para a gente que esse estresse subiu de 25,6 para 26,8 pontos entre junho e julho, no maior nível desde março de 2026, que estava em 29,1 pontos. Então, o estresse, as pessoas com menores rendas estão com estresse financeiro maior agora no mês de julho e a gente não viu um patamar tão alto desde março. E o ICC, que a gente comenta aqui com vocês de vez em quando, o Índice de Confiança do Consumidor, caiu de 10,5 pontos, para 79,8, menor desde setembro de 2025, quando alcançou 77,4. As pessoas estão sem confiança para consumir, com um alto nível de estresse financeiro, e isso por conta desse comprometimento da renda com dívidas, com comprometimento da renda
não só com as dívidas, mas comprometendo a renda e atrasando esses pagamentos. E aqui eles trazem na matéria um contexto, que é a taxa de juros a 14% ao ano, sendo que ela já chegou a patamares maiores que esse é o novo patamar de juros, mas para quem lembra, a nossa Selic chegou a 15%. A Serasa mostra que entre os mais pobres, os adultos de 41 a 60 anos são os mais endividados. E ainda tem um fator extra aqui, que a gente já comentou bastante com vocês, não só tira dinheiro do consumo, como também tira dinheiro do pagamento das dívidas, que são as bets e apostas digitais, mostradas como um fator adicional do endividamento na baixa renda. As pessoas apostam, depois elas precisam pegar dinheiro porque gastaram a renda com aposta. E aqui, quando a gente fala de baixa renda, tem um fator muito sintomático, que é a pessoa não tem dinheiro para fechar as contas, ela vai numa tentativa desesperada correr para uma aposta, por exemplo, para tentar fazer uma renda extra. Não à toa que a maior parte dos brasileiros sem educação financeira veem as apostas ou como investimento ou como possibilidade de renda extra, vão tentar fazer essa renda extra para fechar a conta, acabam perdendo e entram num buraco maior ainda. Então as apostas apareceram dentro desse contexto mais geral aqui no Brasil, que contribuem para o endividamento e para o comprometimento da renda das famílias. Vamos falar dele, porque eu não quero me... Nossa, agora travou tudo aqui. Eu não quero me endividar com vocês. Vamos falar de Armínio Fraga, mas antes eu vou beber a minha aguinha, porque esse assunto vai dar o que falar. Vamos lá. Vou tomar um shot de alga. Vou tomar um shot de alga. Tava vendo, enquanto eu bebia água aqui, eu tava vendo os comentários de vocês em relação ao Desenrola. Se der tempo, a hora que eu for falar da enquete, eu volto nesse assunto e eu trago os meus 2 centavos que ninguém pediu em relação a isso. Gávea, de Armínio Fraga, encerra gestão de fundos multimercado. O movimento é simbólico porque essa é uma das casas de fundos multimercados mais antigas do Brasil, fundada em 2003 pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e por Luiz Henrique Fraga. Armínio Fraga, que recentemente se envolveu em uma série de polêmicas falando aqui do Brasil. Então vamos entender primeiro como funciona esse fundo do Armínio Fraga, para também entender o que vem junto a ele essa falta de performance, porque os fundos do Armínio Fraga vêm performando muito mal desde que a taxa de juros começou a subir. Ele só conseguiu bater o CDI, que é a taxa de referência, o indicador de referência, que anda coladinho com a Selic, só quando ele estava muito baixo. Ele só bate o CDI quando o CDI está muito baixo. E existe uma leitura, e aqui na minha opinião, um erro de leitura de Armínio Fraga do cenário econômico. Por quê? Armínio Fraga sempre trabalhou com fundos que a gente chama, na indústria de fundos, de macrocarregamento. São fundos que carregam, como o nome sugere, a posição por mais tempo. Então eles apostam hoje, aposta não, mas é basicamente isso. Eles se colocam hoje, se posicionam hoje, tá falando de aposta até agora, não vamos usar esse termo, né? Mas eles se posicionam hoje e compram ativos hoje, pensando no amanhã. Então eles não vão colher fruto dessa posição agora, eles vão colher os frutos dessa posição ao longo do tempo. Se existe um erro de leitura de cenário no momento que monta a posição, o que vai acontecer? Esse fundo ele vai passar muito tempo sofrendo até que aquela estratégia atinja sua maturidade. Só que existe um problema, e se for para outro caminho? E se não atingir essa maturidade? E se chegar lá no fim e aquele cenário que ele estava esperando lá atrás não se concretizar? O fundo vai continuar performando mal e não vai conseguir se recuperar. E foi justamente isso que aconteceu com o fundo do Armínio Fraga. Enquanto a taxa de juros estava mais baixa, ele até conseguia alguma performance acima dessa taxa de juros, mas ali entregando o que se espera de um fundo multimercado. Quando a taxa de juros começa a subir, já fica muito difícil para os fundos multimercado ultrapassarem, superarem essa taxa de juros.
não foi diferente para os fundos dele. Então, ele tem já essa característica do fundo multimercado, está com dificuldades, porque precisa trabalhar com outros mercados, não é só com juros, e superar esse CDI. No caso dele, que ele carrega a posição por mais tempo, monta lá atrás e carrega por bastante tempo, se está difícil para os que trocam a posição mais rapidamente, imagina para quem leva para longo prazo. E é justamente isso que acontece. Ele que leva a posição para longo prazo, um erro de leitura de cenário pode custar muito caro. E a gente trouxe, inclusive, posicionamentos aqui do Armínio Fraga e eu vou comentar com vocês na sequência. Então vamos colocar aqui o primeiro, que é sobre fiscal. Armínio Fraga tem ali uma lupa no fiscal maior do que quem é fiscalista. Ele é o fiscalista dos fiscalistas. Do lado fiscal, as metas que foram definidas no início do mandato nasceram modestas e não foram cumpridas. O fato é que a situação não é sustentável. O mercado de crédito também dá sinais preocupantes. Há pelo menos 80 milhões de pessoas inadimplentes, aqui até indo junto aí na mesma direção do que a gente estava falando. Muitas empresas que se endividaram utilizaram instrumentos de securitização e hoje têm dificuldade de rolar suas dívidas. O próprio governo está encurtando o perfil da dívida e isso é um sinal de que a situação está difícil. Aqui é a leitura fiscalista de Armínio Fraga, que existe sim alguns pontos que a gente pode considerar, mas ele sempre bate nessa tecla de fiscal não cumprido, de fiscal deixado de lado, que existe uma dificuldade de fechamento de contas. Inclusive, Armínio Fraga adoraria que a Previdência, o salário mínimo fossem desindexados, ele já falou isso em diversas ocasiões, fossem desindexados do ganho real, que não tivesse ali ganho real no salário mínimo ou na aposentadoria como política, porque isso que sobrecarrega o fiscal. Inclusive, ele fala isso em um evento de empresas. Ele está ali falando para um público de empresariado sobre o salário mínimo que ele nunca recebeu. Mas o que eu vejo aqui? Se ele tinha essa leitura que o fiscal não seria cumprido, como ele mesmo diz, ele deveria estar mais posicionado, talvez em pós-fixados, né? Porque é o primeiro sinal que aparece quando o mercado fiscalista olha para um fiscal e fala acho que isso não vai ser cumprido, é subir juros futuros, esperar uma taxa de juros maior. Então parece que aqui teve um erro de leitura. Mas vamos continuar falando aqui da parte que ele fala sobre recessão. Ele também falou sobre recessão aqui no Brasil recentemente, esperando uma recessão no Brasil no ano que vem. Vamos ver o que falou Armínio Fraga. Não descarto uma recessão em 2027. Por isso, tenho recomendado às empresas e às pessoas que tomem muito cuidado com as dívidas. Preservem o caixa e não peguem empréstimo. Eu não sei aqui quem que ele está falando para não pegar empréstimo, porque o crédito já está muito enxuto até para quem tem capacidade de pegar empréstimo. Imagina para quem não tem. Mas vamos continuar aqui no terceiro painel de falas do Armínio Fraga sobre a mudança do mercado, principalmente em relação aos fundos, e aí a gente já comenta os três na sequência, porque eu tenho 5 minutinhos. Desde o começo, focamos muito no macro. Foram períodos interessantíssimos, mas de poucos anos para cá, esse mercado mudou. Boa parte do capital dos sócios permanecia investida nos fundos da casa e chegamos à conclusão que era a hora de repensar a forma de investir. Como eu falei, Armínio Fraga sempre pensou em longo prazo, ele montava a posição para carregar por anos. E como também falei, agora há pouco, o erro de leitura de cenário custa muito caro para um fundo, que carrega posições por anos. E se já é difícil, né, se o fundo multimercado e o mercado de fundos multimercado já está difícil para quem carrega no curto prazo, tem mais agilidade para mudar a posição se o cenário muda, imagina para quem foca muito no macro. Só que o fundo dele está com dificuldade de performance há muito tempo. Não adianta só ganhar quando a taxa de juros está baixa, você precisa saber trabalhar também em outros cenários. E aqui, talvez porque entrou num modo de torcida muito grande ou colocou peso demais em um aspecto só, o fundo do Armínio Fraga teve muita dificuldade de tração, como muitos outros tiveram, mas nem tanto.
e isso fez com que ele agora abrisse mão dessa asset, vendesse inclusive para o Bradesco, que deve tocar agora com outra gestão os fundos de multimercado, os fundos que nós acessamos, porque o Private Equity continua com eles ali, mas os fundos que a gente conhece, os mais conhecidos ali, Gávea Macro, etc., agora vão passar para outra gestão. E Armínio Fraga parece que entra, e aqui uma leitura minha, tá? Quase um pitaco, uma opinião minha. Parece que ele entra naquele modo de a culpa é minha e eu coloco em quem quiser. Eu errei a leitura de cenário, então eu vou falar que foi erro do governo, que foi erro de fulano, de ciclano, que não estão cumprindo o que deveriam ter cumprido, quando na verdade ele sempre teve uma leitura equivocada e mais no modo de torcida de Brasil em vários momentos. E aqui eu estou me baseando nas declarações mais recentes dele, que tinha uma visão do Brasil que não conhece o Brasil. Então, Armínio Fraga aí está sofrendo, colhendo os frutos dos erros de leitura e jogando a culpa em outros aspectos macroeconômicos, como se fosse difícil de prever. Mas, ora, se o mercado só tem uma resposta para a maior parte dos problemas, não era tão difícil de prever assim. Vamos ver qual foi o resultado da nossa enquete sobre endividamento. Como é que nossa audiência está endividada, hein? 50% dos respondentes tem dívidas no cartão de crédito. A principal causa da dívida é cartão de crédito. Em segundo lugar, vem o empréstimo pessoal ou consignado com 22%, financiamento de casa ou carro 16% e contas básicas e carnês. Contas básicas é bastante preocupante. Se a pessoa se endivida para pagar contas básicas, esse é o pior sinal de alerta que a gente tem, 12%. Carnê ainda nem tanto. Mas o endividamento para contas básicas, esse sim, preocupa porque mostra essa incapacidade da renda chegar até o fim do mês. E aí quem estava falando do Desenrola aqui, eu também tenho muitas críticas ao Desenrola, até porque deixa na mão dos bancos ainda essa negociação, embora tenha ali o incentivo do governo, muitas vezes você ainda está deixando na mão dos bancos essa negociação. E essa é a minha maior crítica a alguns programas do governo, que ainda deixam poder político e econômico na mão dos bancos. Por mais que dê uma trégua para o trabalhador, dê uma trégua para o brasileiro, isso ainda depende da mediação do banco. E muitas vezes as taxas continuam ainda altas porque o banco entra na negociação e continua, o recurso continua indo para o banco. Essa é uma crítica mais para frente minha aí em relação a esse papel do banco e do endividamento do brasileiro como renda, né? Não melhora a renda, mas você endivida mais. Essa é uma crítica que eu tenho há bastante tempo. Eu não acho que tem que ser com base no crédito, porque isso continua levando o fluxo de recursos para o banco. Acho que a melhora da renda deveria ser o motor. Mais renda e aí não precisar dessa extensão, porque muitas vezes o brasileiro vê o crédito como uma extensão da renda, uma possibilidade de ter uma renda maior usando o crédito. Só que isso pode trazer um problema quando essa parcela, esse endividamento começa a corroer o orçamento da família para, por exemplo, contas básicas, para itens de mercado, por exemplo. Então, esses são os meus últimos centavos aqui sobre o assunto. Quero entregar esse programa agora para o nosso queridíssimo William De Luca, porque o Rolê ICL já vai começar lá nos nossos vizinhos, no canal do De Luca, agora às 11 horas da manhã. E eu volto amanhã para falar de focos e outros assuntos que mexem com a nossa vida. Um beijão e até lá. O Flávio entrou para a política como um projeto do pai dele. E por isso se tornou o homem de negócios do clã Bolsonaro. E essa história levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a denunciar ele por um desvio de dinheiro público de pelo menos 6 milhões de reais. Eu sou Juliana Dalpiva e apresento para você O Herdeiro do Jair, a segunda temporada do podcast investigativo do ICL, No Alvo. O primeiro episódio estreia no dia 10 de agosto. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.